A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo Apocalipse de João, Revelação que antecede a vinda de Cristo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. É bom ajudar o crescimento do canal para alcançar mais pessoas. E você que se inscreveu há pouco aí, seja bem-vindo. Espero que goste das leituras. Lembrando que aqui eu não prego placa de igreja, não prego religião, até mesmo porque religião quem inventou foi o homem, ou seja, o ser humano. Aqui eu prego simplesmente a doutrina de Jesus Cristo, Afinal de contas, Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, Jesus Cristo é o nosso guia, é o nosso exemplo. É nele que devemos nos guiar, prestar atenção a quem nós devemos copiar, a quem nós devemos imitar, porque através dele é que chegamos a Deus. Lembrando que Deus, ele fez um reino para nós, Nós fomos criados para sermos eternos. Infelizmente, com a entrada do pecado, veio a morte. Mas esse mundo, esse reino ainda existe. E ele nos dá a possibilidade de salvação, de vivermos ainda nesse reino. É por isso que a palavra dele hoje é pregada para todos que quiserem ouvir, porque aqueles que nele crê, aqueles que seguem seus mandamentos, aqueles que seguem seus caminhos, têm a possibilidade da vida eterna, de viver nesse reino, onde não haverá choro, não haverá dores, não haverá fome, não haverá miséria, não haverá pecado, ou seja, o Espírito viverá eternamente adorando e louvando ao Senhor, sem preocupações, sem sofrimento, Então vamos lá. Hoje leremos a partir do capítulo 11, as duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para proferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado.
E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi aqui, para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. A mulher e o dragão, no capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui já está falando da briga que teve de Lúcifer, né, com o arcanjo Miguel, que foi quando ele foi expulso do céu, né?
porque lembra-se que Lúcifer era um anjo de luz, ele era o braço direito de Deus, com a inveja, porque ele queria ser Deus, né? Ele queria se colocar no lugar de Deus, então ele foi expulso dos céus. Mas uma coisa bem interessante aqui, que fala, né, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, os anjos caídos, quem são esses anjos caídos? São os demônios, né? Então, falando assim, abertamente, tipo, se fosse dizer a olho humano, a gente não veria diferença. Olhando, se a gente pudesse ver, a gente não veria diferença entre um anjo e um demônio. Por quê? Porque o demônio, ele era anjo. Ele só é um demônio agora porque ele serve ao mal. Mas ele nasceu do bem, né? Ele foi criado do bem. Mas ele resolveu seguir a Satanás, ter Satanás como mestre. Então hoje ele é demônio porque ele serve ao mal. Então, e a palavra de Deus diz que o único Espírito Santo que existe, aliás, o único Espírito bom é o Espírito Santo, que é o que vagueia pela terra, é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Porque esses outros aí, que muitos acham que é espírito de gente morta e tal, são demônios. São esses anjos caídos que se disfarçam. O próprio Lúcifer, ele era um anjo de luz, por isso que ele se disfarça muito bem. E Satanás, com seus anjos, eles conhecem tudo sobre nós também, tudo o que aconteceu em nossas vidas. Por isso que para falar sobre nós, sobre qualquer pessoa, ele pode falar qualquer coisa íntima sobre qualquer um de nós, porque ele conhece tudo sobre nós. Então, e nós, seres humanos, nós somos muito fáceis de ser enganados. Por isso que temos que ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor com muita observância, com concentração total, com Deus, com o coração virado para Deus, para a gente poder ter entendimento de sua palavra, né? Não estou criticando ninguém, muito menos doutrinas, religiões e tal. Eu estou simplesmente dizendo o que está escrito na Bíblia que está dizendo isso. É Deus quem está dizendo. Jesus Cristo compara a morte com um sono profundo, que nada sabe e nada vê. Porque o espírito, ele volta para Deus. Quando a pessoa falece, o corpo fica aqui, a terra come e o espírito volta para Deus e fica ali adormecido. No dia da ressurreição, né, seremos ressuscitados, todos serão ressuscitados, tá? Sem exceção, todos serão ressuscitados. Uns para a ressurreição eterna, esses que forem salvos, eles serão transformados. Porque isso aqui é carne. Carne é o quê? É pecado. Então o pecado ele não entra no reino de Deus, então ele será queimado. Então, obviamente, os que forem salvos não sentirá esse queimado, não sentirá esse queimor, né? Essa queimação. Então seremos transformados. Os salvos serão transformados para ir viver com o Senhor. Agora, os que não participarem da salvação, né, os que não forem salvos, eles irão para o fogo ardente e lá serão queimados e sentirão a queimação, né? Sentirão o calor, sentirão o fogo queimando a sua carne. Enquanto houver pecado ali, vai queimando. E lembre-se que o tempo de Deus é diferente de nós, o tempo de Satanás também é diferente de nós. Então, o tormento ali, fala tormento eterno, mas o tormento ali vai ser muito grande e um segundo ali vai ser como 1000 anos. Bom, o tempo não vai ser exatamente esse, mas lembra aquela velha história de
quando a gente tá bem, que tá tudo gostoso. É tipo quando a gente tira férias, né? Parece que tudo passa tão rápido, mas quando a gente tá naquele serviço maçante ali, naquela rotina, a hora parece que não passa. Vai ser assim, aliás, vai ser muito pior do que isso, porque vai ser sofrimento, vai ser dor, vai ser agonia, vai ser desespero para aqueles que não estiverem no caminho do Senhor. E a gente vai continuar aqui a partir do versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, ou seja, a igreja, que dera à luz o Filho homem, Jesus Cristo, e foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, a nós, o povo de Deus, né? Então, nós já somos perseguidos em alguns lugares, né? Lembra que eu já comentei aqui que você pesquisando no Google os países onde é difícil de seguir a Jesus Cristo, tem um ranking onde mostram 50 mais difíceis, mas com certeza há mais do que isso, né? Ali tem apenas os 50, mas aqueles que confessam a Jesus Cristo ou são expulsos do país, ou são e se eles se recusarem a sair do país, eles são assassinados. Aí a besta que saiu do mar, no capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Lembrando, gente, diademas, né? Quando a gente ouve aqui, porque em São Paulo mesmo tem uma cidade chamada Diadema. Diadema é uma pedra preciosa, tá? E no versículo 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui já começa a aprovação, né? Aí a besta que saiu da terra. Aí no versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Me fez lembrar de Babilônia. Lembra Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Quando Nabucodonosor fez aquela estátua imensa e ao som da buzina todos deveriam se prostrar em adoração à imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostraram. Nabucodonosor se sentiu humilhado ali, se sentiu tentado pelos 3, ainda perguntando quem os livrará, né? E eles responderam: se for da vontade de Deus, ele nos livrará. E Nabucodonosor, com muita raiva da resposta, fez o quê? Mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais e jogaram os 3 lá dentro. Os soldados que os jogaram lá dentro se queimaram, morreram queimados, só em se aproximar da fornalha, de tão quente que a fornalha estava. Mas os 3 não tiveram nada de queimado, nem suas roupas cheiravam a fumaça. Inclusive, as suas cordas se desfizeram lá dentro e, ao olharem para dentro da fornalha, viram os 3 andando e mais um como filho do homem, né? Ali, não sei se seria um anjo ou Jesus Cristo, só fala como filho do homem. E normalmente na Bíblia, quando fala filho do homem, se refere a Jesus Cristo, né? Não sei se estou certa nessa parte. O importante é que Deus não permitiu que nada acontecesse com eles, porque eles se mantiveram firmes no caminho do Senhor. E com isso, Nabucodonosor os chamou para fora, e a partir daquele momento, isso tudo foi uma tramóia, né, do sacerdote da Babilônia, né, porque eles queriam pegar a Daniel, né, mas Daniel não foi no dia. E isso tudo foi uma tramóia dele ali para que Daniel fosse crucificado. Mas Deus é maravilhoso, obviamente, não permitiu que seus filhos pagassem pela traquinagem, vamos dizer assim, pela maldade dos outros. Então, quando isso aconteceu, como se diz, Nabucodonosor reconheceu o Deus vivo e permitiu que todos os israelitas pudessem adorar a Deus sem intervenção de ninguém da Babilônia, né? Sem que teriam liberdade total para a adoração do Deus vivo, né? E aí a gente continua no versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aí já vem cálculos que só os teólogos
mesmo para explicarem esses cálculos todos. E como eu disse, aqui é uma leitura bíblica, né? Não um estudo, não sou teóloga também para poder fazer esse estudo, né? Infelizmente, não tenho essa capacidade para o estudo. Gostaria muito de ter, mas não tenho. Quem sabe, né? Deus capacita aquele a quem Ele deseja. Não vou continuar a leitura, embora é muito bom poder ler a palavra do Senhor. Eu sempre me empolgo muito. Eu lembro, logo quando me converti, pouco tempo me mudei para cá, para Itabuna, na Bahia, e eu tinha meus horários que à noite eu sempre lia a Bíblia, né? E a minha meta era no mínimo 5 capítulos, mas eu começava a ler, me empolgava e no final das contas, só em Salmo que tem um capítulo, eu não me lembro se é o 119, que o capítulo dele é muito grande, realmente são várias páginas, né? Então um capítulo só já é o suficiente, mas a gente começa lendo, e ali vai se empolgando. Aí depois de pouco tempo para cá que eu comecei com a enxaqueca crônica, a tontura, e isso me complicou um pouquinho mais, porque eu já tenho dificuldade para ler, porque as letrinhas começam a dançar na minha frente, e a tontura complica muito. Então eu tive que diminuir, né? Aliás, eu tive que parar realmente, eu não estava conseguindo ler a Bíblia, né? Comecei a orar ao Senhor, falei, não, Senhor, me ajude, porque eu não posso ficar longe de sua palavra, né? Comecei até a ler pelo computador, porque lá tem como aumentar, mas mesmo assim não estava conseguindo. Mas hoje, graças a Deus, é mais controlado, estou fazendo o tratamento, não está ainda de acordo com o que necessita, porque eu ainda sinto muita tontura, né? Tem muitos gatilhos ainda que provocam a dor de cabeça, mas pelo menos para os vídeos eu consigo aqui, como são poucos capítulos, né? Eu consigo aqui, e mesmo assim antes eu tomo um remedinho aqui para garantir que o vídeo saia de acordo com a vontade de Deus, né? Que a gente tem que fazer qualquer esforço que seja para que a palavra de Deus seja proclamada, né? Então eu falo, não, tá doendo a cabeça, eu tô tonta, tá, mas a prioridade é divulgar a palavra do Senhor. E hoje, inclusive, eu até me atrasei um pouquinho, né, que aconteceram umas coisas aí, mas eu falei, o importante é divulgar a palavra do Senhor. Como eu disse desde o início lá, nunca mais eu falei sobre isso, no final da leitura eu pretendo fazer um vídeo, vou dividir o vídeo, obviamente, para não ficar muito longo, para falar um pouco sobre mim, né? Normalmente a gente faz isso no início do canal, mas como o intuito do canal é a palavra do Senhor, eu falei, não, primeiro vamos falar sobre a palavra do Senhor, que é o mais importante. Aos pouquinhos a gente vai conversando aqui, vai se aproximando, né, olho no olho aqui. Então, no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim e principalmente dos últimos anos, que foram onde muitas coisas foram acontecendo. Na realidade, Deus esteve na minha vida desde o princípio, né? Minha mãe, ela orando muito por mim, o trabalho que eu não dei na infância, eu dei na adolescência, reconheço, sou muito grata a ela, peço perdão a ela por isso, mas ela sempre em suas orações e Deus a ouviu, né? Hoje eu estou no caminho do Senhor e tenho muitos testemunhos para contar também, não posso deixar de divulgar esses testemunhos, porque para quem não conhece o Senhor, é bom poder ouvir os testemunhos de coisas passadas, porque as pessoas nos veem nos vídeos assim, e sempre bem e tal, inclusive o vídeo deixa essa pelezinha bonitinha e tal, mas isso aqui é do vídeo, tá, gente? Porque aqui chama muriçoca, lá em São Paulo é pernilongo. Eu sou toda pintadinha aqui, eu tenho alergia, então eu sou toda pintadinha. É o vídeo que não aparece. Mas o importante é que a pessoa entenda que
eu sou o que sou, independente de onde esteja. Mas no vídeo eu tô aqui brincando, conversando, dando risada e tal, mas eu sou ser humano como qualquer um e tenho os meus problemas, tenho as minhas preocupações. Claro que tudo eu entrego nas mãos do Senhor, mas nem por isso eu vou deixar de me preocupar, né? Nem por isso eu vou deixar de passar por aflições, até mesmo Jesus Cristo. Imagina só, o próprio Filho de Deus foi tentado pelo próprio Satanás. Imagine nós, réis mortais, né? O que não passaríamos aqui na Terra. Então, eu farei ainda esse vídeo no final, quando terminar a leitura, que falta pouco. Mas esse vídeo eu vou ter que fazer com calma, porque é muita coisa e para não ficar muito cansativo também. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, eu peço a Ti, Pai, continue nos ensinando, nos abençoando, nos direcionando, Pai. Abra nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, Pai, para que possamos reconhecer, Senhor, o Teu caminho, o caminho verdadeiro, o Deus vivo, o Deus único, o Deus poderoso, Pai. Não permita que caiamos em tentação em nome de Jesus, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque na vida dela onde mais lhe atinge, Senhor, onde ela mais necessita de Ti, Pai. Peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.